Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria muito grande aqui estarmos novamente reunidos, em nome de Deus, de Jesus. E eu quero poder começar nesse primeiro momento falando um pouquinho para vocês os recados da nossa casa. Então, como vocês sabem, nosso trabalho doutrinário, que ocorre às sextas às 19 horas, está ocorrendo de modo virtual, e o estudo do Evangelho no domingo às 10 da manhã está acontecendo de modo híbrido, virtual e presencial. Haverá passe também neste domingo. A evangelização infantil já voltou, o ciclo de paz já voltou, também presencial, nos domingos das 9h30 às 11h30 da manhã. A SEAC também está aberta das 9 às 16 horas, com farmácia, com livraria, com atendimento fraterno e passes. Horários dos passes e outros trabalhos estão no site e nas nossas redes sociais. Então, neste momento, peço a todos os irmãos para que possamos manter nossos bons pensamentos, a atenção no trabalho, para que a gente possa levar boas vibrações para os nossos lares e para todos aqueles que necessitam. Agora, convido a todos os irmãos para que possamos elevar os nossos sentimentos e pensamentos a Deus e a Jesus, antes de tudo agradecendo por estarmos aqui reunidos, pelo amor e vibrando em direção ao nosso Rio Grande do Sul, em direção ao nosso país, em direção ao mundo. Cuida, Jesus, de cada um de nós e que possamos ter coragem, força de vontade para nos mantermos no bem, aproveitando ao máximo os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Então, a partir de agora, meus irmãos já serenados, convidamos a nossa irmã Maria Helena Soares, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. E graças a esse recurso que nós temos hoje, de continuar com o nosso trabalho de forma virtual, nós podemos seguir também com este trabalho que tanto nos ajuda, que tanto leva consolo e fortalece a fé e as vibrações de todos juntos que assistem pelo Face, em outros momentos assistem presencial, e hoje estamos todos de forma virtual. Hoje, para a nossa meditação e a nossa reflexão, nós vamos ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografada por Francisco Xavier e ditada por Emmanuel, É o número 41, que tem o título de Recursos. E começa com uma passagem do Evangelho de Lucas, nas palavras de Jesus, que diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens de que ele possui. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. Já nos diz alguma coisa bem significativa em qualquer momento. Neste momento de que estamos passando por uma catástrofe, uma catástrofe natural, mas, ao mesmo tempo, ela atinge de forma material quantas milhares de pessoas, Então, dá mais sentido ainda estas palavras de Jesus, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O título Recursos já nos remete a uma forma de recurso, mas
na leitura da mensagem de Emmanuel, nós vamos ver que também recursos não são só materiais. Jesus aqui, quando se refere a estes recursos, ele usa como exemplo uma forma de recurso material, quando ele diz, quando ele usa um homem muito, muito rico, que teve uma grande produção e não tinha onde armazenar seus bens, essa produção de grãos. Então, o que ele disse? Eu vou construir outro celeiro que consiga armazenar todos esses bens para que eu possa dormir sossegado, para que eu possa ter meus dias tranquilos, que nada vai me faltar, que eu vou poder comer, dormir e ter bastante bens reservados. Só que a vida poderia, e como o exemplo de Jesus, chegar e tirar-lhe o que ele mais tinha, que era a sua vida. E de nada serviria aqueles recursos, né? De nada serviria todos aqueles bens armazenados em um celeiro. Então, a mensagem de Emmanuel nos chama a atenção exatamente sobre tanto o que são esses recursos materiais, quanto os outros recursos que nós todos temos e nós vamos refletir agora. Então, Emmanuel diz: frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem de nossos amigos, que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferenciamos uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Percebam aqui que todos nós trazemos tanto recursos que dispomos, né, na forma ou de tempo, de conhecimento, de servir a alguém, aos outros, como também na responsabilidade que nós temos daquilo que nós trouxemos, né? Daqueles talentos que nós trouxemos, daquelas oportunidades que nós tivemos na vida de estudar, de conhecer, de poder ajudar, né? De ser, de alguma forma, sempre útil naquilo que está ao nosso alcance. Fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance no momento onde se faz necessário, na circunstância que se faz necessário. Então, essa responsabilidade com os bens que nós possuímos não são sempre monetárias. Obviamente que, muitas vezes, tem irmãos nossos que estão necessitando dessa ajuda monetária, né? Como é o caso agora, quantos e quantos estão recebendo ajuda monetária, e se não fosse essa solidariedade, se não fosse esses irmãos terem esse olhar caridoso e de misericórdia, a situação seria muito, muito mais difícil para eles enfrentarem, né? Então, continuando a mensagem de Emmanuel, ele diz o seguinte:
somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, esquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira de suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, essa mensagem aqui, este último parágrafo, fala que tudo aquilo que nós dedicarmos, né, do nosso tempo aos outros, ao bem comum, né, ao fazer o bem pelo bem, nós estaremos ganhando bônus, né? Esses bônus horas, inclusive, ele é citado no livro Nosso Lar, né? Que todos, mesmo no mundo espiritual, o trabalho, ele tem um pagamento, né? Em bônus horas. E nós vamos colocando o nosso trabalho ao bem do outro, né? Os nossos recursos espirituais, nós vamos colocando numa poupança no banco da vida. Então, não temos a preocupação de sacar esses dividendos que nós vamos ganhar, né? Esses bônus, porque a própria vida, a própria a divindade, a justiça de Deus se encarrega de nos dar esse retorno, né? Então, fazer o bem, usar os nossos recursos e as nossas habilidades, os nossos talentos, tudo aquilo que nós recebemos, não é para nós guardar, né? Não é para nós segurar, não, é para compartilhar, é para distribuir. Então, fica essa mensagem. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, ver a nossa responsabilidade perante os outros, porque nós somos um pouco a vida dos outros, né? Aliás, eu diria que nós somos muito a vida dos outros, né? Existe um elo que nos liga. Todos somos filhos de Deus, portanto, somos todos uma família universal, né? Então, que fique para a nossa reflexão e que fique o nosso sentimento de solidariedade, as nossas vibrações de muito amor, de muita fé, que todos os nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil, eles vão se restabelecer, eles vão ficar mais fortes e mais robustos na sua fé, né? Mais fortes na sua fé. E que nada nesta vida que se passa não tem um propósito, né? Tudo que vem tem um propósito. E a nossa responsabilidade é não se exime, né, de ninguém. Todos nós temos uma responsabilidade com nossos irmãos. Então, que Deus nos abençoe e todos, neste momento,
tenham cada vez mais força nessa essa força divina que vem de Deus, e que possamos levar isso para todos os nossos irmãos. Que assim seja. Convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim delas, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos nesta hora de recolhimento e de prece um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante estes felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os teus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos.
Que assim seja. Passemos neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob nosso teto. A cada um dos presentes, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores.
Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afeto, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos nossos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho com um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo de nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para com os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tu
Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quais que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre todos desçam neste momento as vibrações de afeto do nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre! Não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.